Boas-vindas a mais um mergulho profundo. É muito bom ter a companhia de quem nos escuta para mais uma daquelas nossas investigações, onde a gente pega temas super densos e transforma numa conversa clara e útil. Com certeza. É sempre um prazer estar aqui. E a nossa missão de hoje, focada no documento Capítulo 14, Responsabilidade Civil do Estado, é desmistificar uma situação muito específica, mas que, sabe, afeta a vida de absolutamente todo mundo que vive em sociedade. Uhum. O que acontece quando a imensa máquina pública, com toda a sua estrutura gigantesca, acaba causando prejuízos ao cidadão? É a grande pergunta, né? Exato. É essencialmente um atalho para a gente entender como o Estado paga pelos próprios erros. E o nosso objetivo é fazer isso sem aquele jargão pesado do juridiquês. E pensar sobre isso exige uma mudança de perspectiva fascinante. Para entender o peso do sistema que temos hoje, quem nos ouve só precisa imaginar o seguinte cenário. Houve uma época, e nem faz tanto tempo assim na história da humanidade, em que o Estado simplesmente não podia ser responsabilizado por nada. Zero. Nossa, nada mesmo? Nada. Não havia tribunal, juiz ou lei que pudesse obrigar o governante a reparar um dano causado a um cidadão comum. Compreender a evolução daquele modelo, que era completamente engessado e intocável, para o sistema atual é fundamental. Até porque essa mudança afeta de forma direta a vida de qualquer pessoa que dependa de vias públicas ou que utilize transporte coletivo ou espere que a segurança pública e os hospitais funcionem. Exatamente. É, no fundo, uma longa jornada sobre os limites do poder e a proteção da própria sociedade. Bom, vamos desempacotar isso então, porque essa ideia de um Estado intocável parece roteiro de ficção histórica medieval. Como é que a história de responsabilizar o poder público realmente começa? Começa justamente na chamada teoria da irresponsabilidade. A premissa daquela época era baseada num dogma absolutista fortíssimo. A frase clássica do material, que ecoava pelos salões de poder, era uma expressão inglesa: "The king can do no wrong." O rei não erra? O rei não erra. Literalmente. Era uma justificativa quase divina de soberania. A lógica era simples: se o rei é a própria lei e o Estado é uma extensão da vontade do rei, como é que o rei poderia cometer um ato ilegal contra a própria lei que ele encarna? Entendi a lógica distorcida. Pois é, se a carruagem do monarca passasse por cima da colheita de um camponês e destruísse tudo, não havia o menor dever de indenizar. O Estado era soberano e infalível. Ponto final. O que é uma loucura pensar nos dias de hoje, né? É o poder absoluto na sua forma mais crua. O Estado tinha o monopólio da força, cobrava os impostos, ditava as regras, mas se esmagasse alguém no processo, o problema era só de quem foi esmagado. Perfeito. Mas eu imagino que, com o avanço das ideias democráticas, a sociedade não ia engolir essa desculpa de o rei não erra para sempre. E de fato não engoliu. Foi aí que ocorreu a primeira grande transição, passando para as chamadas teorias subjetivistas. A sociedade começou a rejeitar a infalibilidade e passou a basear a responsabilidade na ideia de culpa. Certo. Só que essa transição não foi um salto direto para o que a gente tem hoje. Teve uma fase inicial que chamamos de culpa civilística. Nessa visão, o Estado via o seu agente público quase como um funcionário de uma empresa privada. Tá, e o que isso significava na prática para o cidadão? Significava que, para o Estado abrir os cofres e pagar a conta de um dano, a pessoa prejudicada tinha que provar algo muito difícil, a chamada culpa in eligendo ou culpa in vigilando. Lá vem o latim. Traduzindo para o português claro para nossa audiência, isso significa o quê? Que a pessoa tinha que virar detetive particular contra o Estado? Precisamente. Em termos práticos, era preciso provar que o Estado teve culpa ao escolher aquele funcionário específico que causou o dano ou que o Estado falhou miseravelmente ao vigiar o que o funcionário estava fazendo. Nossa, Pense na dificuldade. Se uma ponte caísse, o cidadão prejudicado tinha que provar que o governante contratou um engenheiro ruim, sabendo que ele era ruim, ou que o fiscal da obra dormiu no serviço. o que deve ser um pesadelo probatório para quem já sofreu o dano e está super vulnerável. É como dizer, olha, pode processar o Estado, mas só se conseguir invadir o RH deles e provar que eles contratam mal. É uma barreira invisível gigantesca. E é por isso que a evolução histórica teve que dar mais um passo dentro dessas teorias subjetivistas, chegando à culpa administrativa, certo? Que também é conhecida por um nome bem peculiar no nosso material, a tal da falta do serviço, ou como os franceses cunharam, a faute de service. Exato.
Essa é uma virada de chave imensa na história jurídica. A diferença principal dessa falta de serviço é que ela tira um peso absurdo das costas de quem sofreu o prejuízo. Já não se exigia a identificação daquele agente específico, daquele indivíduo de carne e osso que cometeu o erro. Ah, então a dor de cabeça de descobrir se foi o policial João ou o médico Pedro que errou simplesmente desaparece. Desaparece. A pessoa prejudicada só precisava provar que o dano aconteceu porque a atividade pública como um todo falhou. A máquina falhou. E essa ideia de falta do serviço é muito relacionável para o nosso dia a dia. Pensa bem, o Estado falha e ocorre essa falta em 3 situações muito cotidianas. Primeiro, quando o serviço não funciona. Segundo, quando funciona mal. E terceiro, quando funciona com atraso. É a realidade de muita gente. Sim, acho que qualquer pessoa acompanhando esta nossa imersão consegue agora mesmo pensar em dezenas de exemplos da própria vida onde um serviço público não funcionou, funcionou mal ou atrasou assustadoramente. E o que é fascinante aqui é como o Brasil lidou com toda essa evolução teórica. Quando olhamos para a forma como o sistema brasileiro trata isso hoje, vemos que o país foi muito além dessas teorias subjetivistas. Onde a pessoa ainda tinha que provar a falha do serviço, né? Isso. O Brasil adotou uma postura muito mais protetora para a sociedade. Uma teoria objetivista. Mais especificamente, a teoria do risco administrativo. E isso não é só uma ideia abstrata. Está cravado na base do sistema legal. Na Constituição, certo? Exatamente. A Constituição Federal trata disso abertamente no artigo 37, parágrafo 6º. E para não deixar margem de dúvida, o artigo 43 do Código Civil reforça essa mesma norma. Eles estabelecem a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e também das empresas privadas que prestam serviços públicos. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que, quando falamos de responsabilidade objetiva sob a teoria do risco administrativo, o Estado responde pelo dano independentemente de culpa. Independentemente de culpa. Não é mais necessário provar que o Estado escolheu mal, vigiou mal, ou sequer discutir se o serviço atrasou por incompetência. Se houve o dano causado pela atividade, a reparação é devida. É o Estado assumindo que, ao colocar a sua máquina na rua, ele gera riscos para a população. E se o risco vira dano, ele paga. E faz todo sentido quando a gente olha para a simetria de forças. O Estado tem poder de polícia, tem viaturas cruzando sinais vermelhos em alta velocidade, hospitais operando, obras enormes. O cidadão é sempre a parte frágil. Com certeza. Mas é importante traçar linhas divisórias claras, porque o risco administrativo não significa que o Estado virou uma máquina de dar dinheiro para qualquer infortúnio. Essa teoria se diferencia de outras duas que são bem mais radicais. Uma delas é o risco integral. Que seria um Estado que paga por absolutamente tudo, sem questionar. Isso. Se o risco integral fosse a regra, o Estado seria uma espécie de segurador universal. Ele responderia por qualquer dano que acontecesse sem admitir nenhuma desculpa, mesmo sem ter nada a ver com o problema diretamente. Um modelo meio insustentável financeiramente. Totalmente insustentável. A outra variação é o risco social, que tem o foco voltado puramente para a socialização dos prejuízos. A ideia é garantir que a vítima seja reparada a qualquer custo, rateando o prejuízo com a sociedade, mesmo quando quem causou o dano é um desconhecido insolvente. Entendi. Mas voltando ao risco administrativo, que é a regra real do jogo no Brasil. Para a engrenagem rodar e configurar esse dever de o Estado indenizar, o material lista 3 elementos estruturais inegociáveis. Sim, 3 requisitos claros. Primeiro, logicamente, tem que haver o dano. Não existe indenização por um mero susto que não causou prejuízo moral ou material. Segundo, tem que existir a conduta de um agente público atuando nessa qualidade. Ou seja, não é o servidor na folga dele batendo no carro particular. Exato, tem que estar com o chapéu do Estado. E terceiro, o nexo de causalidade material, que é aquela ponte lógica invisível ligando a conduta do agente diretamente ao dano que a pessoa sofreu. E, para visualizar isso bem, podemos usar um cenário clássico das ruas. Imagine uma viatura policial. Os policiais estão em perseguição, sirene ligada, alta velocidade, e perdem o controle atingindo em cheio um carro particular estacionado regularmente. É a tempestade perfeita para a responsabilidade objetiva. O dano está visível, o carro amassado, a conduta é cristalina, o policial estava dirigindo a viatura em serviço,
E o nexo causal é inegável. Foi o impacto da viatura que amassou o carro. E é aqui que a mágica da teoria objetiva acontece. A conta vai para o governo. E a vítima não precisa perder tempo provando que o policial estava desatento ou se o freio falhou. A simples ocorrência atrelada à atividade estatal aciona a reparação. Mas é aí que o sistema mostra o seu equilíbrio. Como assim? Porque, por mais que pareça automático, o risco administrativo traz um contrapeso fundamental que o separa do risco integral que a gente citou. O Estado pode se defender. As chamadas excludentes. Essa responsabilidade admite moderação e pode ser afastada se houver o rompimento do nexo de causalidade. Ah, claro, as situações onde o Estado não paga. Quais são as defesas principais? Geralmente, se apoiam em duas excludentes clássicas. A primeira é a força maior, que são eventos imprevisíveis e inevitáveis da natureza. Um raio cai num poste do Estado e o poste cai num carro. A segunda é a culpa exclusiva da vítima. Se a pessoa, por vontade própria, se atira na frente da viatura em movimento, o Estado não paga. Quem gerou a causa foi a própria pessoa. Faz sentido. Agora, tem um detalhe que o texto traz sobre essas excludentes que costuma gerar muita polêmica. E é uma situação muito real nas cidades grandes, os assaltos à mão armada dentro de transportes coletivos. Esse é um tema delicado. Pois é. Empresas privadas de ônibus ou metrô entram nessa mesma regra de responsabilidade, como vimos. A lógica diria que se a pessoa paga a passagem e está dentro do ônibus, a empresa é responsável pela segurança dela. Mas e quando um criminoso entra e assalta os passageiros? A concessionária tem que indenizar todo mundo? É um ponto de extremo debate. Mas a análise jurídica majoritária aponta que um assalto à mão armada é frequentemente considerado um caso fortuito externo. Fortuito externo, explica melhor. Pense na natureza do serviço. A empresa de ônibus tem o dever de transportar o passageiro, garantindo a segurança mecânica e operacional. Se o pneu estourar, a porta fechar no braço de alguém, a responsabilidade é objetiva. Mas a segurança pública, o combate ao crime armado, não é função da empresa de ônibus. Ah, é uma função do Estado de forma geral, não da concessionária específica. Exato. O assalto é visto como um fato totalmente estranho à atividade de transporte em si. É um evento de força maior que rompe o nexo de causalidade. Rompendo o nexo, exime-se a empresa de indenizar as vítimas pelos celulares roubados, por exemplo. É duro ouvir isso para quem já passou pela situação, mas faz sentido na engrenagem. A concessionária não é a polícia. Mas mudando o foco da vítima para quem causa o problema, aqui que a coisa fica realmente interessante. O fator humano? Exato, o fator humano. Porque o Estado é uma ficção jurídica. O Estado não dirige viaturas nem opera bisturis. Quem faz isso são os servidores, seres humanos. O que nos leva a um paradoxo. Se um médico de um hospital público comete um erro gravíssimo que prejudica um paciente, quem o cidadão processa? O médico, o Estado ou os dois juntos? A jurisprudência das mais altas cortes, mais especificamente a regra firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ou STF, traz uma resposta muito firme. A vítima deve entrar com a ação de indenização diretamente contra a pessoa jurídica, contra o Estado ou o município. E o médico? Não é admissível processar o agente público de forma direta. A relação inicial de reparação é exclusivamente entre a pessoa que sofreu o dano e a máquina pública. Mas espera, isso não soa como um escudo gigante para proteger maus funcionários? O servidor comete um erro brutal. O Estado, com o dinheiro dos nossos impostos, paga a conta e a pessoa que causou o problema segue a vida impune. Parece exatamente isso à primeira vista. Mas se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que a história tem um segundo capítulo. Esse desenho inicial não é para proteger o servidor, é para proteger a vítima. Como assim proteger a vítima? O objetivo é garantir que a pessoa receba a indenização rápido, cobrando de quem realmente tem dinheiro para pagar, que é o Estado. Se a vítima processasse o servidor, poderia descobrir depois de anos que ele não tem saldo no banco para pagar a indenização. Verdade, o Estado não tem risco de falência nessa equação. Exato. Mas a engrenagem não para por aí. Após pagar a vítima, o Estado exerce o que chamamos de direito de regresso. Ah, então a conta volta para o causador do problema. Volta com força. O Estado indeniza a vítima de forma objetiva, rápida, sem discutir no processo se o servidor estava num dia ruim. Depois que a vítima está com o dinheiro, o Estado vira as costas e processa o próprio funcionário.
E a regra muda nessa hora. Muda totalmente. Na hora de cobrar o servidor, o Estado só pode exigir o reembolso se conseguir provar que o agente agiu com dolo, que é a intenção de causar o dano, ou com culpa, envolvendo negligência, imprudência ou imperícia. Muito interessante. Então, na relação do cidadão com o Estado, a responsabilidade objetiva quebrou, pagou. Mas na hora de o Estado cobrar o funcionário no direito de regresso, a responsabilidade vira subjetiva. O Estado tem que provar a culpa. Perfeito. O sistema tenta equilibrar a balança. E isso nos leva aos problemas burocráticos de levar algo para a justiça. Tem um termo técnico muito debatido no material, que é a denunciação da lide. Para quem não vive lendo processos, o que é isso? Vamos imaginar uma situação cotidiana. Você está num restaurante chique, o garçom tropeça e derruba a sopa quente na sua roupa. Você chama o gerente e exige que o restaurante pague a lavanderia. Certo? A denunciação da lide seria o equivalente ao gerente concordar em pagar você, mas imediatamente puxar o garçom pelo braço e dizer: já que estamos discutindo isso, eu vou pagar o cliente, mas o juiz já vai decidir agora que o garçom vai descontar do salário para me reembolsar. Ah, entendi. É tentar resolver a obrigação principal e o direito de regresso no mesmo processo, ao mesmo tempo. Exatamente. Parece eficiente, todo mundo na mesma sala, o Estado se defendendo do cidadão e já apontando o dedo para o servidor. Qual é o problema disso na prática? O problema é o tempo e o desgaste. Para os cofres públicos parece prático, mas trazer o servidor para a mesma ação transforma um processo rápido numa confusão enorme. A vítima se vê no meio de uma briga entre o Estado e o funcionário, ouvindo discussões sobre se houve dolo, se o treinamento era ruim. Atrasando a vida da vítima. Muito. O entendimento mais equilibrado hoje é que essa denunciação da lide só deve ocorrer se não houver dúvida sobre a autoria, para não causar prejuízo de tempo para a vítima. A prioridade é a celeridade para quem sofreu o dano. E por falar em tempo, a corrida contra o relógio é vital aqui. O texto traz um alerta sobre a prescrição, que é basicamente o prazo de validade para ir à justiça cobrar os direitos. Quando o adversário é o Estado, as regras mudam, não é? Mudam consideravelmente. Na vida civil normal, se alguém bate no carro de outra pessoa, o Código Civil dá um prazo de 3 anos para entrar com a ação. Mas contra a Fazenda Pública, quem dita a regra é o Decreto 20.910 de 1932. Um decreto bem antigo. Bem antigo, mas em pleno vigor. Ele estipula que o prazo prescricional para cobrar o Estado é de 5 anos. Esse prazo especial vence a regra geral de 3 anos do Código Civil. Dá um fôlego maior para a pessoa organizar as provas e dar entrada na ação. Exatamente. É impressionante a quantidade de nuances construídas ao longo dos séculos para fazer esse sistema funcionar. Fazendo um voo panorâmico sobre tudo que a gente explorou hoje, começamos lá no passado, com o dogma do rei que não erra. Atravessamos as teorias subjetivas, onde a vítima bancava o detetive para provar a falha do serviço. Uma evolução e tanto. E ancoramos no atual modelo brasileiro do risco administrativo. A regra é a responsabilidade objetiva. Causou dano, o Estado paga. Mas o sistema admite defesas pontuais, como a força maior. Descobrimos que o caminho correto é processar o Estado e não o agente diretamente. E que existe o prazo de 5 anos. E claro, o Estado tem o direito de regresso. Isso resume perfeitamente a estrutura. Ter a consciência de como esse maquinário opera é entender o escudo legal desenhado para proteger a sociedade dos esmagamentos causados pela estrutura que foi criada para servi-la. E isso levanta uma questão importante, especialmente sobre o conceito de omissões e falta do serviço que discutimos lá no início. Vimos que o Estado responde quando o serviço funciona com atraso. E é esse ponto que deixa uma provocação profunda para a nossa audiência continuar refletindo. Excelente. Qual seria a provocação? Se o Estado pode ser punido por atrasar um serviço essencial, onde exatamente a justiça e a sociedade traçam a linha divisória entre uma ineficiência burocrática comum, aquela lentidão nas repartições com a qual, infelizmente, já nos acostumamos, e um atraso grave o suficiente para cruzar a fronteira e gerar o dever legal de indenizar. Uma linha muito tênue. Sim. No fim das contas, até que ponto a nossa tolerância coletiva com a burocracia acaba ditando o padrão mínimo inaceitável de funcionamento do nosso próprio Estado?
Fica aí o excelente convite à reflexão e à continuidade dos estudos. Agradecemos imensamente a companhia de todos nessa exploração detalhada de hoje. Convidamos a mente curiosa da nossa audiência a continuar buscando respostas e questionando os limites das engrenagens da nossa sociedade. Até a próxima!